disjuntor para alta tensão é um dos elementos mais importantes numa subestação. Sua tarefa mais importante é interromper a corrente em curto-circuito, protegendo assim equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis e caros. A interrupção e subsequente reconexão devem ser realizadas de forma a restaurar rapidamente a operação normal da rede, mantendo a estabilidade do sistema. A expectativa de vida de disjuntores recém-instalados gira em torno dos 40 anos. Ao longo de sua vida útil, os disjuntores podem apresentar falhas causadas por aumento da resistência dos contatos principais, fricção e empenamento das partes móveis, carregamento insuficiente, amortecimento impróprio. As falhas também podem ocorrer nos circuitos elétricos de controle. Esses defeitos podem fazer com que o disjuntor não opere corretamente quando mais se precisa dele, como no caso de um curto-circuito. A DV Power desenvolveu uma nova geração de equipamentos para avaliação e ensaio dos disjuntores de alta tensão voltados para transmissão e distribuição. São instrumentos portáteis para campo com operação autônoma ou controlado via computador, permitindo realizar múltiplas avaliações durante as etapas de fabricação, comissionamento e manutenção dos disjuntores. As aplicações suportadas pelos equipamentos da DV Power incluem ensaios de temporização dos contatos principais, auxiliares e de pré-inserção, sincronismo entre as fases, resistência dos contatos, resistência dinâmica, resistência e corrente do enrolamento, temporização do carregamento do mecanismo, mínima tensão de disparo, proteção de subtensão, movimento e velocidade, teste do primeiro disparo. Os instrumentos da série CAT utilizam as mais recentes tecnologias de segurança e velocidade. Antes de conectar o CAT, certifique-se de que o disjuntor esteja desconectado, separado do circuito em ambos os lados, em acordo com as normas de segurança aplicáveis, que esteja ligado a um aterramento de proteção apropriado e que o próprio CAT esteja aterrado. A oscilografia das operações mecânicas é um dos mais importantes testes para determinar a condição real do disjuntor. Os valores medidos são comparados com limites pré-estabelecidos pelo fabricante. Estes ensaios preenchem os requisitos definidos pelas normas internacionais IEC e I3E. O sincronismo entre as fases do disjuntor deve estar dentro dos limites especificados. A simultaneidade em cada fase é importante nos modelos em que os contatos se conectam em série. Use os canais de leitura de transdutores para avaliar o deslocamento das partes móveis, desgastes dos contatos, sobrecurso, rebote, tempo de amortecimento e qualquer perda na trajetória. O método Kelvin de 4 pontos é usado para fazer as medições de resistência. Uma corrente contínua é gerada atravessando o contato fechado do disjuntor e a queda de tensão entre os terminais é medida. A resistência é então calculada através da lei de Ohm. De acordo com a norma I3E, o ensaio deve ser realizado com correntes partindo de 100 A até um valor próximo ao nominal dos terminais do disjuntor. Já a norma IEC define a faixa de corrente partindo de 50 A até a corrente nominal do disjuntor. O CAT66 pode girar até 500 A para a medição da resistência de contato. Os contatos de arco são a parte mais importante dos disjuntores de alta tensão. O contato de arco é o primeiro a tocar durante uma operação de fechamento e o último a perder o contato durante uma operação de abertura. Por consequência, existe desgaste nesses contatos, seja durante a operação normal como quando interrompendo correntes plenas. Se o contato de arco estiver danificado, o disjuntor se tornará inseguro bem rápido. A condição dos contatos de arco não pode ser averiguada pelos ensaios de oscilografia convencionais. Um novo método foi estudado, o método da medição da resistência dinâmica, que averigua as variações na resistência dos contatos durante uma operação do disjuntor. O instrumento SAT pode medir as resistências dos enrolamentos de abertura e fechamento. O procedimento de testes consiste em girar uma corrente baixa para não aquecer o enrolamento, evitando que o valor da resistência suba. A medida da queda de tensão no enrolamento é usada para calcular a resistência de acordo com a lei de Ohm.
Para se assegurar a operação do disjuntor nas especificações, é necessário observar sua capacidade de disparo. Os enrolamentos de abertura são especificados para funcionar com uma tensão mínima de disparo, muito abaixo da tensão nominal da bateria. O teste de mínima tensão de disparo é descrito em várias normas. Todos os testes são realizados sem a necessidade de alteração no arranjo dos cabos. Uma parte essencial na avaliação dos disjuntores é a comparação dos resultados atuais com os resultados obtidos previamente. Os valores medidos são comparados com limites especificados pelo fabricante. Os resultados individuais obtidos serão usados em ensaios subsequentes como referência e tendência. A fim de fornecer comparações precisas, os testes devem ser realizados com parâmetros idênticos. Qualquer desvio ou mudança nos resultados dos ensaios pode indicar a deterioração dos disjuntores. Esta habilidade é possibilitada pelo recurso de planejamento de ensaios e pela sobreposição de gráficos característicos do software DVWin. O estágio final do processo de manutenção dos disjuntores é a documentação. O DVWin fornece ferramentas analíticas possibilitando a criação de relatórios customizados.